Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre a Mulher Maravilha, trazer aqui uma análise da personagem. Não é uma história específica, não é um filme, uma série, um quadrinho, uma saga. É realmente o que essa personagem ela representa e quais são os traços mais comuns ao longo da história dela. Então isso aqui é tanto para você que é o fã olhar com mais profundidade para o personagem, como também para quem gosta de contar as suas histórias, olhar, observar mais heróis e heroínas, no caso, né, dos quadrinhos, do cinema, dos livros, etc. Uma série, se você caiu aqui de paraquedas, tem mais vídeos como esse, analisando outros heróis também, de livros e de quadrinhos, futuramente de mais mídias também. Então é pra gente realmente, quando for criar os nossos personagens, a gente ter um bom referencial, uma boa compreensão do que já foi feito, pra gente escolher quais elementos a gente quer usar também na nossa narrativa e também escolher os elementos que a gente quer fazer de diferente pra gente. Então, começando aqui, confere até o final desse vídeo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então eu vou analisar aqui 5 pontos importantes que eu sempre trago para todos os personagens, que é a aparência, o comportamento, a motivação, o histórico e o diferencial desse personagem. No caso da Mulher Maravilha, cara, a aparência dela pode ser resumida em 3 palavras. Mulherão da porra, sabe? A imagem da Mulher Maravilha é de ser uma imagem de uma mulher ao mesmo tempo poderosa e ao mesmo tempo deslumbrante, tá? E existem várias formas de trabalhar isso, porque, por exemplo, a Amanda Waller, do Esquadrão Suicida, ela é da DC, né? Mas ela ficou mais conhecida no Esquadrão Suicida, mas ela também já tinha aparecido, por exemplo, na série da Liga da Justiça. Ela é uma mulher que você vê que ela é muito poderosa, tá? E você vê isso nela, tá? Mas de uma forma muito diferente. Ela não é uma personagem com apelo visual tão forte. Já a Mulher Maravilha, ela tem esse apelo também de ser uma mulher deslumbrante, tá? Então, ela inspira essa admiração, tanto no sentido do heroísmo dela, da força dela, das proezas físicas que ela é capaz de fazer e as pessoas normais não são, tá? Mas ela desperta essa admiração das pessoas, mas ela possivelmente também desperta um desejo, né? Ela exibe sempre a perna dela, ela exibe sempre o cabelo, ela tem assim, exibe geralmente o ombro, o braço dela tá à mostra, então ela tem também um apelo visual nesse sentido de gerar desejo no público e também dela também inspirar outras mulheres a se sentirem, né, empoderadas, porque ela tem também uma postura, ela geralmente, por exemplo, já por outro lado, a mulher gato, a Era Venenosa e muitas vilãs do Batman, na verdade, mas outras personagens, elas têm um apelo mais sexualizado, enquanto a Mulher Maravilha, ela comumente não é tão assim, sexualizada nas poses dela. Lógico que isso acontece, tá? Existem vários casos. Eu já escrevi de um roteiro pro canal Nerd, se você pesquisar no YouTube você encontra, que foram os momentos mais machistas da Mulher Maravilha, né, com a Mulher Maravilha, e também com o Super-Homem, sabe? Tem vários casos assim, que as histórias é um ramão, tá? Mas hoje em dia, principalmente, há um esforço de não trazer esse tipo de problema para Mulher Maravilha. Então a postura dela, tá, o comportamento dela e a presença dela inspira algo de poder, algo que você iria admirar e também respeitar, sabe? Você acaba desejando ela, ou quem sente algum desejo por ela, não é só pelo atributo físico, sexual dela, mas também pela imponência que ela traz com ela, tá? Então, você pode ver que a gente está assim, na posição heróica, de queixo erguido, né, de postura ereta, sabe? Ela tem o que a gente costuma ver da pose do herói, sabe? Aquela coisa do Super-Homem com a mão na cintura, sabe? Do Batman também com o braço cruzado às vezes. Você vê que a Mulher Maravilha, ela tá mais próxima desse tipo de postura e comportamento, tá? Do que seria outras personagens, como até mesmo a Zatanna, né? Que ela, por ser uma personagem mais ludibriosa, assim, né? Mais faceira,
como ela mostra também que ela usa artifícios mais sutis, né? A Mulher Maravilha é uma guerreira, né? E ela é uma amazona, sabe? Então, a Zatanna, por exemplo, ela já tem uma postura mais flexível e a Mulher Maravilha mais inflexível, por conta disso tudo que eu falei aqui, tá? Então, basicamente, ela é uma representação do ideal, tá? Isso é muito comum. Os personagens são representações de algum ideal, tá? Enquanto o Super-Homem é o ideal masculino e o Batman é um ideal também masculino, mas com uma abordagem mais sombria, a Mulher Maravilha é o ideal feminino. No caso, é tanto pro que os homens deveriam desejar, como também pelo que as mulheres deveriam se espelhar, se inspirar e tentar ser. Né? Infelizmente, isso é uma coisa assim que acontece muito, tá? Quando a gente vê a figura masculina, por exemplo, o Kratos do God of War, tá? Ele não é uma figura para ser desejada, tá? Ele é uma figura para quem se admira num Kratos do God of War acaba querendo ser ele, tá? E quando a gente vê, por exemplo, a Tomb Raider, né, a Lara Croft, outras personagens femininas, tem também um misto de querer ser, mas também de querer ter, tá? Existe essa abordagem que é muito diferente. Hoje em dia, isso está sendo felizmente revisado. Por exemplo, nos filmes do Capitão América e do Thor, né, os primeiros filmes deles, tem cenas em que eles aparecem sem camisa, né, então acaba tendo sim um apelo tanto deles inspirarem o público masculino, mas também de gerarem algum desejo no público, na audiência feminina, tá? Então isso está sendo revisto dos dois lados, felizmente. Mas ainda há essa diferença de abordagem, ainda é muito comum, então é importante a gente compreender como que cada um é abordado. Enfim, o próximo ponto dela é o comportamento da Mulher Maravilha. Ela segue os atributos heróicos, tá? De ser idealizada, de querer a paz, de querer resolver os problemas, de querer lutar por quem não pode lutar. Mas ela, o que eu acho que é bem assim, singular dela, bem específico dela, é que ela não conhece o mundo dos homens, mas ela não é ingênua. Então, geralmente, quando você tem um personagem que ele é estrangeiro, que ele não conhece esse mundo aqui, sabe? Seja porque ele é um alienígena que pousou aqui, seja porque veio de outro país, né? Que é o caso dela, veio de uma outra nação que é isolada. Há essa questão de não conhecer o mundo ao seu redor, não compreender como que funciona o mundo ao redor. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela não compreende as diferenças sociais entre homens e mulheres, porque de onde ela vem só existe mulher e por não existir gênero, não existe diferenciação nenhuma, sabe? Então acredita que o certo é isso, não haver diferenciação, e ela se comporta dessa forma. Ela sempre fala estabelecendo uma relação assim, de igual para igual, tá? Entre todas as pessoas, independente do gênero da pessoa. Mas ela não é burra, ela não é ignorante, tá? Ela não é ingênua. Isso, eles botam isso inclusive no filme dela, em que ela tá com aquele... esqueci o nome do soldado, o aviador lá. Que ela fala que ela sabe. Ela nunca fez, mas ela já leu sobre, ela sabe. E o cara fica todo desconcertado, o cara fica todo sem jeito lá com a espontaneidade dela. Então, quer dizer, ela deixa bem claro ali, né? Sim, ela sabe o que é um homem, ela sabe o que é sexo, ela sabe o que são as coisas. Ela não conhece a forma como as coisas funcionam no nosso mundo, mas ela sabe que existe. E isso dá a ela tanto essa questão que acaba realçando os ideais que ela busca, tá? E justifica também os ideais que ela busca. Você compreende que ela vê que o mundo precisa melhorar e que da onde ela vem isso é possível, tá? Mas também não deixa ela... Eu acho que chega a ser meio chato, meio ser tedioso até, quando tem um personagem aquele meio burro, meio mongoloide, sabe? Meio pra que serve esse botão, sabe? Tipo, e vai lá e faz besteira, sabe? E geralmente isso acaba diminuindo um personagem, porque ele é ignorante, porque ele precisa de ajuda, né? Esse que é o ponto, ele precisa de auxílio. Não é nem de longe o caso da Mulher Maravilha. Ela não precisa de ajuda pra nada, na verdade. Inclusive no filme dela, pelo que eu me lembro do filme dela, ela podia ter feito tudo sozinha, né? Os soldados acompanharam ela meio que porque sim, porque eles eram soldados, era a missão deles, mas ela dava conta do trabalho sem ninguém, sabe? Enfim, isso é uma questão também dos ideais do que é um super-herói solo, no caso. Tem alguns heróis que trabalham em equipe,
outros 500. No caso, a Mulher Maravilha é, em essência, uma heroína solo. Terceiro ponto é a motivação dela. Na grande maioria dos casos, o que ela busca é a paz, tá? A paz e a harmonia. Tanto que no filme dela, com a Gal Gadot, o primeiro filme, o vilão dela é justamente o Ares, o deus da guerra, que é o completo oposto do que ela deseja. Então, ninguém melhor para fazer uma contraposição, né, de quem busca a paz do que um antagonista que busca a guerra, custe o que custar, sabe? Então, geralmente o que ela busca é apaziguar, ela busca harmonizar. Até mesmo na Liga da Justiça, né, ela tem sempre esse discurso de manter a união entre os membros, manter a harmonia entre os membros, manter o debate, o diálogo entre as pessoas. Então, enquanto, por exemplo, o Batman está preocupado em fazer justiça, ela está preocupada em trazer a paz, em resolver o problema. Tem uma animação da Liga da Justiça que ela confronta o Batman em relação a isso, porque ela questiona o fato do Batman ter adotado Robin e ter ensinado Robin a combater o crime sendo tão jovem, né? E o Batman justifica, ele precisava de ajuda para pegar os bandidos que mataram a família dele. E a Mulher Maravilha questiona, para que ele se tornasse igual a você? E o Batman responde no final, para que ele não se tornasse. Tá? Então, quer dizer, mas o Batman, na visão dele, o Robin só vai realmente poder ser diferente do Batman se ele conseguir o que o Batman não conseguiu, que é sentir que a família dele teve justiça. Então a busca do Batman é eterna, ele não quer isso para mais ninguém, nem para o Robin, né? A Mulher Maravilha já não concorda com essa abordagem, já na visão dela, uma criança não deveria estar combatendo o crime, tá? E aí ela provavelmente precisaria, sim, preservar esse garoto, né, em vez de ensinar ele a lutar e expor ele a riscos. Essa que é a diferença de mentalidade de cada personagem. E no caso, né, da Liga da Justiça, eles trazem realces uns aos outros. Mas o comportamento da Mulher Maravilha é esse, buscando paz e harmonia. O histórico dela é que ela basicamente vivia num paraíso, tá? A Ilha das Amazonas era um lugar excelente, tá? Não tinha, assim, um conflito, não tinha doença, todas elas eram saudáveis, todas elas eram felizes, mas ela sai dessa ilha das Amazonas em busca de um bem maior. E a gente vê isso um bom exemplo do seu filme dela, né? É o maior exemplo que a gente tem atualmente da história da Mulher Maravilha. Mas ou ela sai em busca de um bem maior, ou ela busca resolver um problema que ameaça as Amazonas, tá? Há uma ameaça às Amazonas, ela vai resolver essa ameaça, mas ela vê que o mundo inteiro precisa de ajuda. E que se ela só se confinar na Ilha das Amazonas, ela vai estar, tipo, dando as costas pro mundo e ela se sente hipócrita. Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vivo em paz, tá? Sendo que eu vejo as Amazonas geralmente são muito mais fortes do que os homens comuns, né? Elas são semideusas, elas têm um aspecto um tanto divino, sabe? Enquanto quem precisa tá lá sofrendo. Então, é justamente por ver essa necessidade e ver que mais pessoas precisam do suporte dela que ela acaba abrindo mão de viver com as Amazonas em harmonia, mas para trazer essa harmonia, tentar trazer um fragmento dessa harmonia para o mundo dos homens. Esse que é o histórico dela, é isso que leva ela a buscar essa paz idealizada no nosso mundo. Mas porque isso também justifica o ideal dela. Ela acredita nisso, porque de fato ela vem de uma utopia. Então, se ela vê que a utopia funciona, ela acredita que isso pode também funcionar no nosso mundo, tá? Então o histórico dela justifica a motivação dela, que é o ideal, né? No caso ela consegue fazer isso. E o grande diferencial, na minha opinião, da Mulher Maravilha é como que ela dialoga com a mitologia grega no mundo da DC, tá? É comum no mundo dos quadrinhos ter um diálogo entre mitologia, tá? Nós temos o Thor na Marvel, que é o diálogo com a mitologia nórdica, no caso. Tem um Hércules também na Marvel, que seria, no caso, a mitologia grega da Marvel. E no caso mas, tipo, na Marvel, obviamente, é mais comum ver elementos de mitologia nórdica, né? Na DC é mais comum ver elementos de mitologia grega. Você vê, tipo, enquanto o Super-Homem tem a temática mais espacial, mais alienígenas, mais ameaças de outros mundos, como é o Apocalipse, como é
o Brainiac como é o Zod. O Batman tem uma abordagem mais urbana, mais crime organizado, mais mafiosos e terroristas. Você vê Coringa, o Bane, Duas Caras, Mulher Gata, etc. Já a Mulher Maravilha, ela traz elementos mitológicos, ela traz deuses, ela traz não outros mundos, mas outras dimensões até, sabe? Ela traz o Monte Olimpo, traz outras entidades também mitológicas. Então, o que eu acho que ela traz de diferente para os quadrinhos é isso, toda essa temática da mitologia grega. Ela tem também alguns itens que só ela tem, né? O bracelete dela que desvia de bala, o laço da verdade e etc. Isso também é bem interessante, né? Eu até diria que o próprio laço da verdade é muito interessante porque é uma arma que ela não ataca, né? Ela imobiliza. Então ela, de novo, reforça a busca dela por paz. Para ela, a maior arma dela é exatamente uma arma que encerra o conflito, mas que não mata, tá? Não perpetua o conflito. E também uma arma que traz a verdade. Também tem esse poder de trazer, de fazer a pessoa falar a verdade. Então tem também essa busca do diálogo, né, da personagem também. O laço da verdade é um diferencial bem interessante, mas eu acho que por tudo que ela traz, por todos os outros personagens ao redor dela, eu acho que o elemento dela, da mitologia grega, é mais preeminente na personagem. Ela traz essa bagagem com ela e ela insere de forma inexorável essa questão no universo DC. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta quem que é a sua heroína favorita, quem é a mulher dos quadrinhos que te inspira, que você acha que tem as histórias mais interessantes também, tá? E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop todo dia de 2020, então até amanhã.